Capítulo 35. Um halo de escuridão. A brisa fresca do mar varreu Rand no momento em que ele atravessou o portal. Aquele vento suave e plumoso carregava consigo os aromas de 1000 fogueiras espalhadas pela cidade de Falme, aquecendo ensopados matinais. Rand controlou Tai-Daishar, despreparado para as memórias que aqueles aromas carregariam consigo. Memórias de uma época em que ele ainda estava incerto sobre seu papel no mundo. Memórias de uma época em que Mate o provocava constantemente por usar casacos finos, apesar do fato de Rand tentar evitá-los. Memórias de uma época em que ele tinha vergonha das bandeiras que agora tremulavam atrás dele. Ele uma vez insistiu em mantê-las escondidas, como se ao fazer isso pudesse se esconder de seu próprio destino. A procissão o esperava, fivelas rangendo, cavalos bufando. Rand tinha visitado Falme uma vez, brevemente. Naquela época, ele não conseguia ficar em lugar nenhum por muito tempo. Ele passou aqueles meses perseguindo ou sendo perseguido. Fain o levou até Falme, carregando o chifre de Valeri e a adaga de rubi a qual Mate estava amarrado. As cores brilharam novamente, enquanto ele pensava em Mate, mas Rand as ignorou. Por esses poucos momentos, ele não estava no presente. Falme marcou uma reviravolta na vida de Rand tão profunda quanto a que ocorreu mais tarde nas terras áridas do Zael, quando ele provou ser o Caracan. Depois de Falme, não houve mais esconderijo, nem lutar contra o que ele era. Este foi o lugar onde ele se reconheceu pela primeira vez como um assassino, o lugar onde ele percebeu pela primeira vez o perigo que ele era para aqueles ao seu redor. Ele tentou deixar todos para trás. Eles vieram atrás dele. Em Falme, o pastorzinho queimou, suas cinzas espalhadas e levadas pelos ventos do oceano. Daquelas cinzas, o dragão renascido ressuscitou. Rand empurrou Tai-Daishar para frente com o joelho, e a procissão começou novamente. Ele havia ordenado que o portal fosse aberto a uma curta distância da cidade, esperançosamente fora da vista de Damane. Claro que ele tinha Ashamen criando, escondendo assim as tramas das mulheres, mas ele não queria dar a elas nenhuma pista sobre viajar. A incapacidade do Seanchan de viajar era uma de suas maiores vantagens. A própria Falme ficava em uma pequena ponta de terra, Toman Head, projetando-se para o Oceano Arit. Altos penhascos ao longo de ambos os lados quebravam as ondas, criando um rugido suave e distante. Os prédios de pedra escura da cidade cobriam a península como pedras no leito de um rio. A maioria eram prédios baixos e de um andar, construídos de forma ampla, como se os habitantes esperassem que as ondas subissem pelos penhascos e batessem contra suas casas. As pastagens aqui não mostravam tanto murchamento quanto a terra ao norte, mas a nova grama da primavera estava começando a parecer amarela e pálida, como se as folhas se arrependessem de ter enfiado suas cabeças para fora do solo. A península descia até um porto natural, e vários navios Seanchan estavam ancorados ali. Bandeiras Seanchan tremulavam, proclamando esta cidade como parte de seu império. A bandeira que tremulava mais alto acima da cidade exibia um falcão dourado em voo, segurando 3 raios. Era franjada de azul. As estranhas criaturas que os Seanchan trouxeram de seu lado do oceano se moviam por ruas distantes, muito longe para Rand distinguir detalhes. Haken voava no céu. Os Seanchan aparentemente tinham um grande estábulo deles aqui. Toman Head ficava ao sul de Arad-Doma, e esta cidade era sem dúvida uma importante área de preparação para a campanha Seanchan ao norte. Aquela conquista terminaria hoje. Rand tinha que fazer as pazes, tinha que convencer a filha das 9 luas a cancelar seus exércitos. Aquela paz seria a calmaria antes da tempestade. Ele não estaria protegendo seu povo da guerra, apenas os preservando para que pudessem morrer por ele em outro lugar. Mas ele faria o que tinha que ser feito. Ninaeve cavalgou ao lado dele enquanto continuavam em direção a Falme. Seu vestido elegante azul e branco era cortado à moda Domani, mas feito de um material muito mais grosso e muito mais modesto. Ela parecia estar adotando modas do mundo todo, usando vestidos das cidades que visitava, mas impondo seu próprio senso do que era apropriado sobre eles. Antigamente, talvez, Rand achasse isso divertido. Essa emoção não parecia mais possível para ele. Ele só conseguia sentir a quietude fria por dentro, a quietude que cobria uma fonte de raiva congelada. Ele manteria a raiva e a quietude equilibradas por tempo suficiente. Ele tinha que fazer isso. E assim retornamos, disse Ninaeve. Suas joias terangreal multicoloridas estragaram um pouco o visual de seu vestido bem feito. Sim, disse Rand. Eu me lembro da última vez que estivemos aqui, ela disse distraidamente. Tanto caos, tanta loucura. E no final de tudo, nós encontramos você com aquele ferimento no seu lado. Sim, Rand sussurrou. Ele havia conquistado a primeira de suas feridas incuráveis aqui,
lutando contra Ishamael nos céus acima da cidade. A ferida ficou quente enquanto ele pensava nisso. Quente e dolorosa. Ele havia começado a considerar aquela dor como uma velha amiga, um lembrete de que ele estava vivo. Eu vi você no ar, Ninaeve disse. Eu não acreditei. Eu tentei curar aquela ferida, mas eu ainda estava bloqueada, e não conseguia invocar a raiva. Mi não saía do seu lado. Mi não tinha vindo com ele naquele dia. Ela permaneceu perto dele, mas algo havia mudado entre eles. Assim como ele sempre temeu que acontecesse. Quando ela olhou para ele, ele sabia que ela o viu matando-a. Poucas semanas antes, ele não teria conseguido impedi-la de acompanhá-lo, não importa o que acontecesse. Agora ela permanecia para trás sem um único protesto. Frieza. Acabaria logo. Não havia espaço para arrependimento ou tristeza. Os Aiel correram na frente para verificar se havia uma emboscada. Muitos deles usavam as faixas vermelhas na cabeça. Rand não estava preocupado com uma emboscada. Os Seanchan não o trairiam, a menos que houvesse outro Forsaken no meio deles. Rand se abaixou, tocando a espada que usava na cintura. Era curva, com a bainha preta, pintada com o dragão retorcido, vermelho e dourado. Por mais de uma razão, isso fez pensar na última vez que estivera em Falme. Eu matei um homem com uma espada pela primeira vez nesta cidade, Rand disse suavemente. Eu nunca falei sobre isso. Ele era um Lorde Seanchan, um mestre da lâmina. Verin me disse para não canalizar na cidade, então eu enfrentei apenas com a espada. Eu o derrotei. O matei. Ninaeve levantou uma sobrancelha. Então você tem o direito de carregar uma lâmina com a marca da garça. Rand balançou a cabeça. Não havia testemunhas. Mati e Urim estavam lutando em outro lugar. Eles me viram logo depois da luta, mas não testemunharam o golpe mortal. O que importam as testemunhas? Ela zombou. Você derrotou um mestre das lâminas, então você é um. Se foi visto ou não por outros é irrelevante. Ele olhou para ela. Por que carregar a marca da garça se não for para ser vista pelos outros, Ninaeve? Ela não respondeu. À frente, do lado de fora da cidade, os Seanchan tinham erguido um pavilhão listrado de preto e branco. Parecia haver centenas de pares de Suldan e Damani cercando a tenda aberta, Damani usando o vestido cinza característico, Suldan usando seus vestidos vermelhos e azuis com um raio no peito. Rand trouxera apenas alguns canalizadores, Ninaeve, 3 sábios, Corelli, Narisma, Flynn. Uma fração do que ele podia acessar, mesmo sem recorrer às suas forças estacionadas no leste. Mas não, era melhor trazer apenas um guarda simbólico, para parecer que ele veio em paz. Se essa reunião se transformasse em uma batalha, a única esperança de Rand seria uma fuga rápida pelo portal. Ou isso, ou fazer algo para acabar com a luta ele mesmo. A estatueta do homem segurando a esfera no alto pendia da cela diante dele. Com ela, ele poderia ser capaz de enfrentar 100 Damanes. 200. Ele conseguia se lembrar do poder que ele tinha quando limpava Saidin. Era o poder de nivelar cidades, de destruir qualquer um que se levantasse contra ele. Não se tornaria isso. Ele não podia se dar ao luxo de deixar que se tornasse isso. Certamente os Seanchan sabiam que atacá-lo levaria ao desastre. Rand tinha vindo se encontrar com eles novamente, ciente de que um traidor em suas fileiras havia tentado capturá-lo ou matá-lo. Eles teriam que ver sua sinceridade. Mas se não o fizessem, ele se abaixou e agarrou a chave de acesso, só por precaução, e a colocou em seu grande do casaco. Então, respirando fundo, ele se firmou e buscou o vazio. Lá, ele agarrou o poder único. Náuseas e tonturas ameaçavam jogá-lo no chão. Ele cambaleou, as pernas agarrando Taidesher, a mão segurando a chave de acesso no bolso. Ele cerrou os dentes. No fundo de sua mente, Leosterin despertou. O louco correu para o poder único. Foi uma luta desesperada, e quando Rand finalmente venceu, ele percebeu que tinha caído na cela. E ele estava murmurando para si mesmo novamente. Rand! Ninaeve perguntou. Rand endireitou as costas. Ele era Rand, não era? Às vezes, depois de uma batalha como essa, ele tinha dificuldade em lembrar quem era. Ele finalmente empurrou Rand, o intruso, para a reclusão e se tornou Leosterin. No dia anterior, ele acordou ao meio-dia, encolhido no canto de seus aposentos, chorando e sussurrando para si mesmo sobre Yenna. Ele podia sentir a textura suave de seus longos cabelos dourados em suas mãos, e conseguia se lembrar de segurá-la perto. Ele conseguia se lembrar de vê-la morta a seus pés, morta pelo poder único. Quem era ele? Isso realmente importa.
Você está bem? Ninaeve perguntou novamente. Estamos bem. Rand não percebeu que tinha usado o plural até que as palavras saíram de sua boca. Sua visão estava se recuperando, embora ainda parecesse um pouco turva. Tudo estava distorcido uma fração, como tinha estado desde a batalha em que Semirage tinha pegado sua mão. Ele mal notou mais. Ele se endireitou, então extraiu um pouco mais de poder através da chave de acesso, enchendo-se de Saidin. Era tão doce, apesar da náusea que causava. Ele ansiava por absorver mais, mas se conteve. Ele já possuía mais poder do que qualquer homem poderia sem ajuda. Seria o suficiente. Ninaeve olhou para a estatueta ao seu lado. O globo no topo brilhava fracamente. Rand. Estou segurando apenas um pouco mais, como precaução. Quanto mais do poder único uma pessoa possuía, mais difícil era protegê-la. Se o Damani tentasse capturá-lo, eles ficariam chocados com sua resiliência. Ele poderia resistir a um círculo completo. Não serei capturado novamente, ele sussurrou. Nunca mais. Eles não me pegarão de surpresa. Talvez devêssemos voltar, disse Ninaeve. Rand, não precisamos encontrá-los nos termos deles. Isso. Nós ficamos, Rand disse suavemente. Lidamos com eles aqui e agora. À frente, ele podia ver uma figura sentada no pavilhão em uma mesa sobre um estrado. Havia uma cadeira em frente à figura, em um nível igual. Isso o surpreendeu. Pelo que ele sabia do Seanchan, ele esperava ter que argumentar por igualdade com um do sangue. Era esta a filha das 9 luas? Esta criança? Rand franziu a testa enquanto se aproximavam, mas percebeu que ela não era realmente uma criança, apenas uma mulher muito pequena. Vestida com roupas pretas, ela tinha pele escura, como uma das pessoas do mar. Havia cinzas branco-acinzentadas nas bochechas de seu rosto calmo e redondo. Após uma inspeção mais detalhada, ela parecia ter quase a idade dele. Rand respirou fundo e desmontou. Era hora da guerra acabar. O dragão renascido era um jovem. Tuon tinha sido informada disso, mas algo sobre isso ainda a surpreendeu. Por que ela deveria se surpreender com essa juventude? Heróis conquistadores geralmente eram jovens. O próprio Arthur Alckvin, o grande progenitor do Império, era um jovem quando começou sua conquista. Aqueles que conquistaram, aqueles que dominaram o mundo, queimaram-se rapidamente, como lâmpadas com pavios não aparados. Ele usava ouro e vermelho sobre preto, os botões de seu casaco brilhando enquanto ele desmontava de seu grande garanhão preto e se aproximava do pavilhão. O casaco preto tinha bordados vermelhos e dourados nos punhos, a mão faltando era bem óbvia, olhando para aqueles punhos, mas suas roupas estavam sem adornos. Como se ele não visse necessidade de distrair seu rosto com elegância. Seu cabelo era da cor de um pôr do sol profundo, um vermelho escuro. Ele tinha um porte real, um passo firme, cada passo confiante, olhos fixos à frente. Tuon tinha sido treinada para andar daquele jeito, para não dar trégua, na maneira como pisava. Quem o havia treinado? Ela se perguntou. Provavelmente, ele tinha os melhores professores para prepará-lo nos caminhos dos reis e líderes. No entanto, relatos diziam que ele havia crescido como fazendeiro em uma vila rural. Uma história, cuidadosamente espalhada para lhe dar credibilidade com as pessoas comuns, talvez? Ele caminhou até o pavilhão, uma Marat Damani à sua esquerda. A mulher usava um vestido colorido como o céu em um dia claro, com enfeites como nuvens. Ela usava o cabelo em uma única trança escura e se adornava com um conjunto de joias chamativas. Ela parecia descontente com alguma coisa, sua testa franzida, sua boca uma linha apertada. Sua presença fez Tuon tremer. Alguém poderia pensar que ela teria se acostumado mais com Marat Damani, depois de viajar com Matrim. Mas não foi assim. Eles eram artificiais. Perigosos. Tuon não conseguia se sentir confortável perto de uma Damani solta, assim como não conseguia tolerar ter um Grasfa enrolado em seu tornozelo, sua língua fazendo cócegas em sua pele. Claro, se o Marat Damani era inquietante, então os dois homens que caminhavam à direita do dragão eram ainda mais. Pouco mais que um jovem, usava tranças no cabelo amarradas com sinos. O outro era um homem mais velho com cabelos brancos e rosto bronzeado. Apesar da diferença de idade, ambos caminhavam com a arrogância casual de homens bem familiarizados com a batalha. E ambos usavam casacos pretos, alfinetes brilhantes nas golas altas. Ashamen, eles eram chamados. Homens que podiam canalizar. Abominações eram melhor mortas rapidamente. Em Seanchan, havia muito poucos que, em sua ânsia por uma vantagem inesperada, tentaram treinar esses Sorovan de Dom,
essas tempestades de alma negra. Os tolos caíram rapidamente, muitas vezes destruídos pelas próprias ferramentas que buscavam controlar. Tuon se preparou. Cared e os guardas da vigilância da morte ao redor dela ficaram tensos. Era sutil, punhos se apertando ao lado do corpo, respirações inaladas e liberadas lentamente. Tuon não se virou para eles, embora tenha feito um gesto secreto para Seleucia. Vocês devem manter a calma, disse a voz suavemente aos homens. Eles fariam isso. Eles eram a guarda da vigília da morte. Tuon odiava fazer o comentário, pois isso abaixaria os olhos deles. Mas ela não teria um acidente. Encontrar o dragão renascido seria perigoso. Não havia como evitar isso. Mesmo com 20 Damani e Suldan de cada lado do pavilhão. Mesmo com Cared atrás dela e o capitão Muzenge e uma força de arqueiros observando de um telhado coberto a apenas um tiro de arco. Mesmo com Seleucia à sua direita, tensa e pronta para atacar, como um Jagvin nas rochas altas. Mesmo com tudo isso, Tuon estava exposta. O dragão renascido era uma fogueira inexplicavelmente acesa dentro de uma casa. Você não podia evitar que ele danificasse o cômodo. Você só esperava salvar o prédio. Ele caminhou diretamente para a cadeira oposta a Tuon e sentou-se, sem questionar uma única vez que ela o havia colocado como seu igual. Ela sabia que os outros se perguntavam por que ela ainda usava as cinzas do luto, porque ela não havia se proclamado imperatriz. O período de luto havia acabado, mas Tuon não havia tomado seu trono. Foi por causa desse homem. A imperatriz não conseguia encontrar ninguém, nem mesmo o dragão renascido, como um igual. A filha das 9 luas, no entanto, esse homem poderia ser seu igual. E então ela hesitou. O dragão renascido provavelmente não responderia bem a outro se colocando acima dele, não importa se esse outro tivesse uma razão perfeitamente legítima para fazê-lo. Enquanto ele se sentava, um clarão distante de relâmpago surgiu entre duas nuvens, embora Malai, uma das Damon que sabia prever o futuro do tempo, tivesse insistido que não havia chuva por perto. Relâmpagos em um dia sem chuva. Pise com cuidado, ela pensou, lendo o presságio, e tenha cuidado com o que fala. Não é o mais esclarecedor dos presságios. Se ela pisasse com mais cuidado, teria que voar para o ar. Você é a filha das 9 luas, disse o dragão renascido. Era uma declaração, não uma pergunta. Você é o dragão renascido, ela respondeu. Olhando para aqueles olhos de ardósia, ela percebeu que estava errada em sua primeira impressão. Ele não era um homem jovem. Sim, seu corpo podia ser o de um jovem. Mas aqueles olhos, aqueles eram olhos velhos. Ele se inclinou para a frente levemente. Seus guardas da vigília da morte ficaram tensos, o couro rangendo. Faremos as pazes, disse Altor. Hoje. Aqui. Seleucia sibilou suavemente. Suas palavras soaram muito como uma exigência. Tuon havia demonstrado grande respeito por ele ao colocá-lo no nível dela, mas não se dá ordens à família imperial. Altor olhou para Seleucia. Você pode dizer à sua guarda-costas que ela pode relaxar, ele disse secamente. Esta reunião não vai virar conflito. Eu não vou permitir isso. Ela é minha voz, Tuon disse cuidadosamente, e minha oradora da verdade. Meu guarda-costas é o homem atrás da minha cadeira. Altor bufou suavemente. Então ele era um homem observador. Ou um sortudo. Poucos haviam adivinhado corretamente a natureza de Seleucia. Você deseja paz, disse Tu. Você tem termos para sua oferta. Não é uma oferta, mas uma necessidade, disse Altor. Ele falou com suavidade. Todas essas pessoas falavam com palavras tão rápidas, mas as de Altor tinham um peso nelas. Ele a lembrou de sua mãe. A última batalha vem. Certamente seu povo se lembra das profecias. Ao prosseguir com esta sua guerra, você coloca todos nós em perigo. Minhas forças, as forças de todos, são necessárias na luta contra a sombra. A última batalha seria entre o Império e as forças do Darkwan. Todo mundo sabia disso. As profecias mostravam claramente que a Imperatriz derrotaria aqueles que serviam à sombra, e então ela enviaria o dragão renascido para duelar com Ligeater. Quanto ele havia cumprido? Ele não parecia cego ainda, então isso ainda não tinha acontecido. O ciclo Essanik disse que ele ficaria em pé sobre seu próprio túmulo e choraria. Ou essa profecia se referia aos mortos caminhando, como eles já faziam. Certamente, alguns desses espíritos haviam caminhado sobre seus próprios túmulos. Os escritos não eram claros, às vezes. Este povo parecia ter esquecido muitas das profecias, assim como se esqueceram de seus juramentos de vigiar o retorno. Mas ela não disse isso.
Observe suas palavras cuidadosamente. Você acredita que a última batalha está próxima, então? Ela perguntou. Perto. Altor perguntou. Está tão perto quanto um assassino, respirando seu hálito fétido em seu pescoço enquanto desliza sua faca por sua pele. Está tão perto quanto o último badalar da meia-noite, depois que os outros 11 soaram. Perto. Sim, está perto. Terrivelmente perto. A loucura já o havia tomado. Se tivesse, isso tornaria as coisas muito mais difíceis. Ela o estudou, procurando por sinais de insanidade. Ele parecia estar no controle de si mesmo. Uma brisa do mar soprava através do dossel, agitando a lona e levando consigo o cheiro de peixe podre. Muitas coisas pareciam estar apodrecendo ultimamente. Aquelas criaturas, ela pensou. Os Trollocs. O que a aparência deles previa? Tilley os havia destruído, e os batedores não encontraram outros. Olhando para a intensidade desse homem, ela hesitou. Sim, a última batalha estava próxima, talvez tão próxima quanto ele disse. Isso tornava ainda mais importante que ela unificasse essas terras sob sua bandeira. Você deve entender por que isso é tão importante, disse o dragão renascido. Por que você luta comigo? Nós somos o retorno, disse Tuon. Os presságios diziam que era hora de virmos, e esperávamos encontrar um Reino Unido, pronto para nos louvar e nos emprestar exércitos para a última batalha. Em vez disso, encontramos uma terra fraturada que havia esquecido seus juramentos e não se preparado para nada. Como você não consegue ver que devemos lutar? Não nos traz prazer matá-lo, assim como não traz alegria a um pai disciplinar uma criança que se desviou. Altor parecia incrédulo. Somos crianças para você. Era apenas uma metáfora, disse Tuon. Ele sentou-se por um momento, então esfregou o queixo com a mão. Ele a culpava pela perda do outro. Falendre havia falado sobre isso. Uma metáfora, ele disse. Uma adequada, talvez. Sim, a terra não tinha unidade. Mas eu a forjei. A solda é fraca, talvez, mas ela vai aguentar o suficiente. Se não fosse por mim, então sua guerra de unificação seria louvável. Do jeito que está, você é uma distração. Precisamos ter paz. Nossa aliança precisa durar apenas até minha vida acabar. Ele encontrou os olhos dela. Eu lhe asseguro que não vai ser muito longo. Ela estava sentada à mesa larga, braços cruzados diante dela. Se Altor esticasse o braço, ele não conseguiria alcançá-la. Isso foi intencional, embora a precaução fosse risível, em retrospecto. Ele não precisaria da mão se decidisse matá-la. Melhor não pensar nisso. Se você vê o valor da unificação, ela disse, então talvez você devesse unir suas terras sob a bandeira Seanchan, fazer seu povo fazer os juramentos. A mulher parada atrás de Altor, o Marat Damon, arregalou os olhos enquanto Tuon falava. Não, disse Altor, interrompendo Tuon. Mas certamente você pode ver aquele governante, com... Não, ele disse, suavemente, mas com mais firmeza. Mais perigoso. Não verei outra pessoa acorrentada por suas coleiras imundas. Sujo. Eles são a única maneira de lidar com aqueles que podem canalizar. Nós sobrevivemos sem eles por séculos. E você tem. Este é um ponto que não vou admitir, disse Altor. Os guardas de Tuon, incluindo Seleucia, cerraram os dentes, e os guardas baixaram as mãos para os punhos das espadas. Ele a interrompeu 2 vezes seguidas. A filha das 9 luas. Como ele podia ser tão ousado? Ele era o dragão renascido, era sim. Mas suas palavras eram tolices. Ele se curvaria diante dela, uma vez que ela fosse imperatriz. As profecias exigiam isso. Certamente isso significava que seus reinos se juntariam ao império. Ela deixou a conversa escapar do seu controle. Os Marat Damon eram um assunto delicado para muitos deste lado do oceano. Eles provavelmente entendiam a lógica de prender as mulheres, mas suas tradições eram difíceis de abandonar. Sem dúvida era por isso que ficavam tão perturbados ao falar sobre essas coisas. Ela precisava empurrar a conversa para outras direções. Para um reino que pegaria o dragão renascido desprevenido. Ela o estudou. É só disso que nossa conversa vai ser. Ela disse. Nós nos sentamos um de frente para o outro e falamos apenas de nossas diferenças. Sobre o que mais poderíamos falar, Altor disse. Talvez algo que tenhamos em comum. Duvido que haja muita coisa relevante nessa área. Oh! Tuon disse. E o que dizer de Matrin Calton? Sim, isso chocou. O dragão renascido piscou,
a boca se abrindo ligeiramente. Mate, ele disse. Você conhece Mate? Como? Ele me sequestrou, disse Tom. E me arrastou pela maior parte do caminho através de Altara. O dragão renascido ficou boquiaberto, então fechou a boca. Eu me lembro agora, ele disse suavemente. Eu vi você. Com ele. Eu não conectei você àquele rosto. Mas, o que você estava fazendo? Você nos viu? Tuon pensou com ceticismo. Então a loucura se manifestou. Isso tornaria mais fácil de manipular, ou mais difícil. Provavelmente o último, infelizmente. Bem, Altor finalmente disse, confio que Mate tinha suas razões. Ele sempre tem. E elas parecem tão lógicas para ele na hora. Então, Matrin conhecia o dragão renascido. Ele seria um excelente recurso para ela. Talvez fosse por isso que ele tinha sido trazido a ela, para que ela tivesse um meio de aprender sobre o dragão renascido. Ela teria que recuperá-lo antes que ele pudesse ajudá-la nessa área. Matrin não gostaria disso, mas ele teria que ver a razão. Ele era o primeiro príncipe dos corvos. Ele precisava ser elevado ao sangue superior, raspar a cabeça e aprender o modo de vida correto. Tudo isso parecia uma vergonha para ela, por razões que ela não conseguia explicar a si mesma. Ela não conseguiu evitar perguntar um pouco mais por ele. Em parte porque o assunto parecia desequilibrar Altor, e em parte porque ela estava curiosa. Que tipo de homem ele é, esse Matrin Calton? Devo admitir, eu achei um tanto quanto um canalha indolente, rápido demais para encontrar desculpas para evitar os juramentos que ele havia feito. Não fale dele desse jeito. Surpreendentemente, as palavras vieram do Marat Damani parado ao lado da cadeira de Altor. Nynaeve Altor começou. Não me cale, Rand Altor, disse a mulher, cruzando os braços. Ele também é seu amigo. A mulher olhou de volta para Tuon, encontrando seus olhos. Encontrando-os. Uma Marat Damani contra a barra. Ela continuou, Matrin Calton é um dos melhores homens que você conhecerá, Vossa Alteza, e eu não vou ouvir discursos ruins dele. O que é certo é certo. Nynaeve está certa, disse Altor relutantemente. Ele é um bom homem. Mate pode parecer um pouco rude às vezes, mas ele é um amigo tão sólido quanto se poderia esperar. Embora ele resmungue sobre o que sua consciência o faz fazer. Ele salvou minha vida, disse a Marat Damani. Me resgatou a um grande custo e perigo pessoal quando nenhum outro pensou em vir me buscar. Seus olhos estavam em chamas de raiva. Sim, ele bebe e joga demais. Mas não fale dele como se o conhecesse, porque você não conhece. O coração dele é dourado, por baixo de tudo. Se você o machucou, machucá-lo. Tuon disse. Ele me sequestrou contra a barra. Se ele fez isso, então havia motivo, disse Rand Altor. Que lealdade! Mais uma vez, ela foi forçada a reavaliar sua visão de Matrin Calton. Mas isso é irrelevante, disse Altor, levantando-se de repente. Um dos guardas da Vigilância da Morte sacou sua espada. Altor olhou feio para o guarda, e Cared rapidamente gesticulou para o homem, que recolocou sua espada, envergonhado, seus olhos abaixados. Altor colocou a mão na mesa, com a palma para baixo. Ele se inclinou para a frente, prendendo os olhos de Tuon com os seus. Quem poderia desviar o olhar daqueles intensos olhos cinzentos, como aço? Nada disso importa. Mate não importa. Nossas semelhanças e diferenças não importam. Tudo o que importa é a necessidade. E eu preciso de você. Ele se inclinou mais para a frente, pairando. Sua forma não mudou, mas de repente ele pareceu ter 100 pés de altura. Ele falou com aquela mesma voz calma e penetrante, mas havia uma ameaça nela agora. Uma ponta. Você deve cancelar seus ataques, ele disse, quase num sussurro. Você deve assinar um tratado comigo. Estes não são pedidos. Eles são minha vontade. Tuon se viu desejando, de repente, obedecê-lo. Agradá-lo. Um tratado. Um tratado seria excelente. Daria a ela uma chance de estabilizar seu domínio sobre as terras aqui. Ela poderia planejar como restaurar a ordem em Seanchan. Ela poderia recrutar e treinar. Tantas possibilidades se abriram para ela, como se sua mente estivesse subitamente determinada a ver todas as vantagens da aliança e nenhuma das falhas. Ela alcançou essas falhas, lutando para ver os problemas em se unir a esse homem. Mas elas se tornaram líquidas em sua mente e escaparam. Ela não conseguiu agarrá-las e formar objeções. O pavilhão ficou em silêncio, a brisa parando. O que estava acontecendo com ela? Ela sentia falta de ar,
como se um peso apertasse seu peito. Ela sentia como se não pudesse deixar de se curvar diante da vontade deste homem. Sua expressão era sombria. Apesar da luz da tarde, seu rosto estava sombreado, muito mais do que tudo mais sob o pavilhão. Ele segurou os olhos dela, e sua respiração ficou rápida e curta. Nos cantos de sua visão, ela pensou ter visto algo ao redor dele. Uma névoa escura, um halo de escuridão, emanando dele. Ele distorceu o ar como um grande calor. Sua garganta se contraiu, e as palavras estavam se formando. Sim, sim. Eu farei o que você pede. Sim. Eu devo. Eu devo. Não, ela disse, as palavras quase num sussurro. A expressão dele ficou mais sombria, e ela viu fúria na maneira como ele pressionou a mão para baixo, dedos tremendo com a força. A maneira como ele cerrou o maxilar. A maneira como seus olhos se abriram mais. Tanta intensidade. Eu preciso. Ele começou. Não, ela repetiu, a confiança crescendo. Você se curvará diante de mim, Rand al'Thor. Não acontecerá o contrário. Que escuridão! Como um homem poderia contê-la? Ele parecia lançar uma sombra do tamanho de uma montanha. Ela não podia se aliar a essa criatura. Aquele ódio fervente a aterrorizava, e o terror era uma emoção com a qual ela não estava familiarizada. Este homem não podia ter liberdade para fazer o que quisesse. Ele tinha que ser contido. Ele a observou por mais um momento. Muito bem, ele disse. Sua voz era gelo. Ele girou, afastando-se do pavilhão, sem olhar para trás. Sua comitiva o seguiu. Todos eles, incluindo Amarat Damani com a trança, pareciam perturbados. Como se eles próprios não tivessem certeza do que, ou quem, seguiam neste homem. Tuon o observou ir, ofegante. Ela não podia deixar os outros verem o quão abalada ela estava. Eles não podiam saber que, naquele último momento, ela o temera. Ela observou até que sua figura montada tivesse passado além das encostas. E ainda assim suas mãos tremiam. Ela não confiava em si mesma para falar. Ninguém falou no tempo que levou para ela se acalmar. Talvez estivessem tão abalados quanto ela. Talvez sentissem sua preocupação. Finalmente, muito depois de al'Thor ter ido embora, Tuon se levantou. Ela se virou e olhou para o sangue reunido, generais, soldados e guardas. Eu sou a Imperatriz, ela disse em uma voz suave. Como um só, eles caíram de joelhos, até mesmo o alto sangue se prostrou. Essa era a única cerimônia necessária. Haveria uma coroação formal em Eboldar, com procissões, desfiles e audiências. Ela aceitaria os juramentos pessoais de fidelidade de cada membro do sangue, e teria chance, por tradição, de executar qualquer um deles por sua própria mão, sem razão, que ela sentisse que se opusera à sua ascensão ao trono. Haveria tudo isso e mais. Mas sua declaração foi a verdadeira coroação. Falada pela filha das 9 luas após o período de luto. As festividades começaram no momento em que ela ordenou que todos se levantassem. Haveria uma semana de júbilo. Uma distração necessária. O mundo precisava dela. Precisava de uma imperatriz. Desse momento em diante, tudo mudaria. Enquanto a Da'Kovale se levantava e começava a cantar os louvores de sua coroação, Tuon se aproximou do general Galga. Passe a palavra ao general Yulan, ela disse suavemente. Diga a ele para preparar seu ataque contra o Amarat Damani de Tar Valon. Devemos atacar o dragão renascido, e rápido. Este homem não pode ganhar mais força do que já tem.